Olá, eu sou Maurício Spiandorello e você está assistindo o For Sales Grandes Carreiras. Muito bem-vindos ao For Sales Grandes Carreiras, programa semanal de entrevistas com executivos que são referências em vendas e marketing nos seus segmentos de atuação. O objetivo do For Sales Grandes Carreiras é, através da experiência dos nossos convidados e das dicas dos nossos convidados, ajudar você a melhorar a sua carreira. No episódio de hoje, vamos falar sobre o segmento de materiais elétricos. E para me acompanhar com as perguntas e com os comentários, eu terei mais uma vez a companhia do Eduardo Nogueira, que é um dos consultores sêniores aqui do time da For Sales. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer enorme estar aqui mais uma vez no canal. Bacana, Eduardo. Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando para que sigam a For Sales no YouTube. Basta clicar no ícone vermelho inscreva-se e não deixe de ativar a sinetinha para ser sempre notificado quando divulgarmos vídeos novos. Convido também a acompanhar a For Sales nas plataformas de podcast, no Apple Podcast, no Deezer e no Spotify. Nessas plataformas você terá o mesmo conteúdo que o YouTube, porém em formato de áudio. Feito o convite, a nossa conversa de hoje ela estará estruturada em 4 partes diferentes. Na primeira parte, falaremos sobre a carreira do nosso convidado. Na segunda parte, falaremos sobre o principal case da carreira do nosso convidado. Na terceira parte, o nosso convidado falará sobre o futuro do segmento de materiais elétricos. E na quarta e última parte, o nosso convidado dará dicas de carreira. Então, se você quer construir uma carreira de sucesso, se você quer chegar numa posição estratégica em uma grande organização, seja no segmento de materiais elétricos ou seja em qualquer outro segmento, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque o nosso convidado de hoje é o Clécio Souza, um executivo com mais de 25 anos de experiência em materiais de construção e materiais elétricos, passagens por CSN, por Plus Automação e há bastante tempo está no grupo Schneider Electric. Hoje ele é CEO, ou seja, presidente para a América Latina da STEC, uma das empresas do grupo Schneider Electric. Clécius, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra te receber aqui para esse bate-papo. Maurício, eu que agradeço. Agradeço muito estar no canal, junto com a For Sales aqui, para a gente conversar um pouquinho. Bacana, Clécius, excelente. Para a gente começar, então, para quem está nos acompanhando, te conhecer um pouquinho melhor, conta para a gente um pouquinho da tua trajetória, de onde você começou até os dias de hoje, as empresas que você passou, os cargos que você exerceu, para a gente fazer um pano de fundo aqui para o nosso bate-papo. Então, Maurício, deixa eu comentar um pouquinho, né? Eu comecei minha carreira, não tinha o sonho no começo de ser CEO, né? Isso é legal de falar, né? Eu sempre fui muito técnico, né? Então, minha carreira sempre foi muito técnica. Sempre trabalhei com a questão, então minha formação sempre foi na questão muito eletrônica, né? Então eu fiz formação até mesmo pelo curso de aprendizagem industrial do Senai no começo, bem na base da pirâmide ali, né? Com a formação na indústria, então eu fui para a CSN, na Companhia Metalúrgica Prada, trabalhei lá por bastante tempo, com um contexto muito técnico. Nessa época, eu não tinha pretensão nenhuma e nem sabia como funcionava a área de business da empresa, né? O que eu tinha como contexto era desenvolvimento da parte digital que estava tendo na indústria naquele momento, né? Então, eu tive uma formação muito técnica, comecei a ver que eu tinha uma aptidão muito boa para a área comercial, né? E comecei a tentar a trabalhar em outros segmentos com conhecimento técnico. Então, como que foi minha carreira? Peguei muito da base técnica que eu tinha, e comecei a usar um pouco do conhecimento comercial, da relação que eu tinha, e comecei a transformar aquilo num técnico comercial, né? E fui trabalhar, trabalhei bastante tempo na CSN, na Companhia Metalúrgica Prada. Tive um convite para trabalhar no integrador, né? Onde mudava um pouco, eu tinha que usar a base técnica, né? Onde eu tinha a base técnica e tinha que ter uma questão comercial com a relação com os clientes. Por quê? Porque eu estava vendendo um projeto técnico para um cliente. Então, foi aí que eu comecei a entrar no mundo comercial, um pouco mais de business, mas sim, ainda na base técnica, né?
Falando um pouquinho da minha formação, eu sou engenheiro eletricista pela PUC, totalmente engenheirado, totalmente técnico, né? E comecei a entrar nesse mundo comercial. Aí. Comecei a fazer propostas, comecei a criar processos de aditivo dentro do cliente, comecei a ter um lado mais comercial, começamos a trabalhar com bastante contas, com os integradores, né? Saí da CSN e fui para o integrador que até hoje não existe mais, que era a Plus Automação, e depois disso tive um convite, fui fazer um processo de integração e onde estava produtos da Schneider, né? E aí onde começou a minha história na Schneider. A minha história na Schneider foi pela área técnica, né? Onde a gente desenvolveu alguns projetos. Só que na Schneider eu consegui ver que não era somente a parte técnica que eu tinha como aptidão. Eu comecei a ver que eu tinha uma aptidão muito forte para a área comercial, para a área estratégica do negócio. E foi aí que eu comecei a transformar um pouco a minha carreira, né? Saí um pouco desse mundo técnico e comecei a um pouquinho mais para a parte comercial, né? Qual que foi a grande diferença? Comecei a estudar, né? Comecei a estudar muito fortemente marketing. Me apresentaram o Kotler, né, no começo, então eu comecei a trabalhar com o pai do marketing, né? E comecei a estruturar um pouco mais um business plan, onde eu comecei a formar um pouco a minha carreira ali, né? Com grande conhecimento técnico sempre, né? Base técnica, mas comecei a linkar isso muito fortemente dentro do meu negócio, dentro da empresa. E aí foi a grande transformação. Comecei a fazer especializações, né? Fui para a ESPM, fui fazer especialização na BSP, vi que eu necessitava de outros conhecimentos, não só o conhecimento de marketing, para liderar alguns lugares, precisava ter conhecimento muito fortemente de pessoas e de gestão também financeira. E aí fui fazendo formações, né? Fiz formação em finanças, fiz uma outra graduação em administração. Eu tinha começado, nem falei disso, mas eu tinha começado, antes de fazer engenharia, tinha começado a administração, tranquei a administração, fui para a engenharia, depois terminei a administração, porque conforme eu fui vendo a necessidade como gestor, eu tive que mudar um pouco minha carreira técnica, né? E o que eu posso dizer aqui é que sempre estudando. Eu acho que esse é o ponto principal, tá, Maurício? Legal, Clécius. E aí, depois dessa, para a gente atualizar o pessoal que está nos acompanhando aqui, depois dessa longa passagem pela Schneider Electric, você recentemente, se eu não estou equivocado, há mais ou menos um mês atrás, assumiu o cargo de CEO na STEC, que é uma das empresas do grupo Schneider, né? Então, a grande pergunta que eu queria te fazer aqui é a seguinte: você assumiu uma posição de CEO num momento de pandemia global, de crise, de ânimos aflorados, né? Como é que foi essa experiência? Quais foram as dificuldades que você encontrou e o que você está fazendo aí para superar essa tempestade que está passando? Então, Maurício, o mais difícil é você não ter o contato, né? Porque você não vai no escritório, você não consegue ver as pessoas, mas também isso te dá alguma vantagem. Você consegue ser muito mais processual, você consegue ter muito mais métrica. Então, esse caminho que está tendo aqui, né? A administração, talvez eu perca no contato, né, interpessoal com as pessoas, porque isso faz também diferença quando você está conhecendo uma equipe, para entender o ambiente, para entender as pessoas, mas também você ganha em produtividade. Eu acho que a gente consegue ser muito mais produtivo, a gente consegue criar muito mais método, né? Eu consigo também dar uma questão de bem-estar, que a gente chama até na época da Schneider de well-being, que a gente fala lá, que é, por exemplo, a pessoa talvez não precisava daquele tempo para se deslocar, né? As reuniões podem ser mais curtas, com pautas definidas, né? Então, eu acho que isso também tem mudado bastante. Mas sim, eu vou ser sincero com você, eu sinto falta do contato, eu sinto falta das pessoas, eu sinto falta de saber onde é o ambiente da empresa, né? Porque a Stack é totalmente diferente da Schneider, então local, prédio, né? Tudo isso é diferente. Isso faz diferença. Eu acho que essa questão, a gente está conseguindo ser muito eficiente, muito mais digital, tá vendo um contato com o cliente muito mais rápido, né? Talvez deslocamento, a questão de custo, tudo isso a gente está ganhando uma vantagem muito grande, mas eu ainda acredito que o contato entre as pessoas é fundamental
para que a gente possa trabalhar em equipe, tá? Então, eu não digo que vai ser o que era antigamente, acho que nunca mais a gente vai ser o que era antigamente, mas eu acho que a gente ainda precisa desse contato para fazer muitos negócios e conseguimos fazer muitas coisas juntos, tá? Perfeito, Clécio. E pegando um gancho, né, nesse histórico de carreira que você narrou para a gente, a gente percebe que você teve muitas promoções, assumiu muitos desafios diferentes, principalmente nessa passagem pela Schneider, que foi bastante longa. Você assumiu diferentes desafios, né? E hoje você recentemente assumiu um desafio, talvez o maior da sua carreira, de ser um presidente para a América Latina de uma grande empresa. Pensando nessas mudanças de posição e nesses novos desafios, o que você acha que você tem no seu perfil? Que tipo de atitude ou que tipo de conhecimento que você tem que te faz ser diferente dos outros ou que te ajudou a crescer na carreira de uma forma tão exponencial? Então, né, nem comentei muito bem na questão das passagens, acho que foram 9 passagens, se eu não me engano, 8 passagens dentro da Schneider, desde engenheiro de aplicação até vice-presidente dentro da Schneider, então diferentes níveis, diferentes processos, então gerente de marketing, gerente de canal, o que eu gosto muito na Schneider que faz muito bem, né, a Schneider não te deixa muito tempo num cargo, né, eu acho que quando você tem oportunidade, você tem potencial, a Schneider te dá a oportunidade de crescimento. O que eu posso dizer, Maurício, que eu sempre falo é resiliência. Acho que você tem que ter resiliência para fazer as suas entregas, né? Acho que a entrega de resultado é fundamental, o que é meio clichê, mas é verdade. Não adianta você fazer um bom plano, né? Até tem um amigo meu dentro da Schneider, a gente brinca bastante, né? E a gente fala muito de um tema entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. O que isso quer dizer? Na verdade é o seguinte, você desenha um plano lindo e maravilhoso e você não sabe nada, né, teoricamente o plano está lá, você desenhou tudo isso, na hora que você vai para o terreno, aquele plano serve metade da informação, né. Então, eu acho que é importante você desenhar, fazer o plano, com certeza, não existe, né, estratégia sem um bom plano, mas é muito importante que você conheça o terreno e que você seja adaptável ao terreno que venha. Então, se você tinha teoricamente feito um terreno lá que você imaginava que tinha uma situação X, ou ventava ou não ventava, e você tinha colocado que ventava, por exemplo, Uhum. você saber se adaptar como essa situação desse terreno ou desse ambiente, né? Então, eu gosto muito de dizer isso, né? Eu acho que é muito importante você conhecer o terreno para onde você está trabalhando nisso, ok? Acho que esse é um ponto super importante. Se adaptar rapidamente, entender como é o ambiente que você está, ser flexível, né? Entender também que o conceito de hoje não é mais o conceito de Fordismo, um padrão de um carro preto, né? Então, cada vez mais você ter adaptação, você ter on demand, você ter personas, você ter cliente com seu conceito e você ter produtos e serviços que você possa oferecer para esse para esse tipo de cliente. Bacana, Clécio, legal. Uma última pergunta aqui, antes da gente avançar para o próximo tópico da nossa conversa, que é o seu principal case, ainda dentro da sua carreira, né? Você falou muito bem que começou com posições mais técnicas, depois passou por marketing, por vendas, enfim, tem uma trajetória bem interessante, né? Qual você considera que tenha sido a sua principal decisão, a principal escolha que você fez que te ajudou a construir uma carreira de sucesso? Assim, tem alguma decisão que foi mais importante que a outra, algum turning point ali da sua carreira que você chegou numa, numa encruzilhada, teve que escolher para cá ou para cá e tomou algum tipo de decisão? Eu acho que assim, eu acho que você tem que saber onde você quer chegar, né, Maurício? Então, eu tinha uma carreira técnica, eu tinha um sonho técnico. Depois de um momento, eu falei: "Não, eu não quero mais esse sonho técnico". E aí essa decisão você tem que tomar. O que você quer para você? Aonde você quer chegar, né? Eu acho que isso você tem que ter esse plano. E eu acho que foi essa grande decisão que eu tive na minha carreira. Quando eu entrei na Schneider, eu entrei com um conceito de ser um bom engenheiro. E eu não tinha a visão de ser um CEO ou de ser um líder de business, né? A partir do momento que eu fui vendo que eu poderia usar os conhecimentos de business, né, o conhecimento de técnico dentro do business e podendo trabalhar isso cada vez mais, criando processos
e sendo disruptivo, né? Porque o mais difícil é você ter um engenheiro que é disruptivo, né? Ele é super Uhum, processual. Então você uhum. começa a somar e conectar conhecimentos. Eu acho que é isso que você tem dentro, né? E você saber aonde você quer chegar. Acho que é esse o ponto principal. O que que eu quero para mim para o futuro? Onde eu quero chegar? Né? Não estou dizendo também assim, e aí, Maurício, vai assim, eu vou ser um frustrado, eu não vou acontecer porque eu não cheguei aonde eu tinha como target, né? Posição de CEO só tem uma, né? E porque você é vice-presidente ou porque você é diretor, que você não foi uma carreira de sucesso. Não é isso, né? Eu acho que, lógico, você tem que criar suas metas, você tem que criar seus ambientes onde você pode chegar e trabalhar para aquilo, né? E uma coisa importantíssima, ser feliz. Acho que você tem que ter felicidade naquilo que você realiza, sabe? O que que te traz estímulo, o que que te faz sentir bem. Isso me dá vontade de acordar todo dia cedo para ir lá, né? Eu gosto até de fazer uma analogia aí um pouco. Eu sou jogador de tênis, na verdade, brinco com tênis, né? E o tênis, você é bem mental, né? E tem uma questão técnica muito forte. Lógico que nem todos os jogadores têm todos os golpes muito bem. Então eu acho que é importantíssimo você se conhecer, né? Então, onde é a minha fortaleza aqui dentro, né? Eu sou um bom, por exemplo, na analogia do tênis, eu tenho um bom saque, eu tenho um bom forehand, eu tenho um backhand muito ruim, né? Então, o que que eu preciso melhorar dentro? E o profissional é mais ou menos isso, né? Você tem que se conhecer e falar, olha, pô, para eu jogar nesse nível, para eu ser esse nível, talvez eu precise de um backhand melhor. Talvez não vai ser o melhor gol, ok? Mas vai ser talvez um average, que é onde você talvez precise de falar, olha, para jogar aqui eu preciso disso, mas eu tenho que fortalecer, teoricamente, o ponto de que é forte meu, né? Eu acho que você tem que gastar energia no ponto forte, né? E tentar ser o average aonde você pode, tá? Então, só desculpa pela analogia, mas é uma analogia que eu gosto bastante, eu falo pro pessoal bastante, eu gosto muito de esporte, e o esporte também te dá muita visão de como você pode chegar. Então eu gosto muito do tênis e faço muito essa analogia aí, das fortalezas. E eu acho que você tem que se conhecer muito bem para que você possa evoluir. Maravilha, excelente analogia, Clécio. Agora vamos entrar então no segundo bloco de perguntas, onde vamos falar sobre o principal case da sua carreira, Clécio. Para conduzir as perguntas desse segundo bloco, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Eduardo, fica à vontade. Obrigado, Maurício. Obrigado, Clécio, também por narrar um pouquinho da tua carreira, longas passagens, tem um repertório bastante vasto, né? E aí, Clécio, a dificuldade de escolher qual que é talvez o case mais emblemático da tua carreira, né? Queria saber qual que foi, na tua visão, aquele momento que você tenha construído na carreira e de mais entrega de resultado, qual que foi um pouquinho desse contexto, como você assumiu a operação e o que você pôde implementar nesse aprendizado que você teve, né? Eu acho que tem duas passagens. Vou falar de duas, tá? Vocês lembram da crise que nós tivemos no passado, né? Nesse momento eu fui promovido a diretor de uma área e a gente estava performando não tão bem, não porque a crise, né? E tínhamos problemas também de processo. Então, eu assumi uma área que era uma área nova, eu nunca tinha sido diretor, o Schneider apostou em mim nessa oportunidade naquele momento da crise. A gente conseguiu transformar a área, mesmo em crise, conseguimos entregar crescimento, conseguimos reformular a estrutura da empresa, conseguimos trabalhar a organização, né, o processo de organização dentro da empresa, as pessoas, né, as pessoas também estavam muito não acreditando naquele momento, muita desconfiança, né, de redução de quadro e tudo isso a gente tinha dentro da empresa. E a gente foi trabalhando junto, entendendo os clientes, entendendo os novos segmentos, criamos um approach um pouco diferente de somente produto, mas produtos e serviços, e conseguimos pegar novos clientes, entregando novas oportunidades, novos negócios, e conseguimos reverter, entregar um grande resultado nessa oportunidade aí. Esse foi um case para mim. E outro case para mim foi um pouco antes de participar de um processo de aquisição, que na época foi o processo de aquisição da própria Stack. Então, eu
eu fiz o file de aquisição na época, né? Trabalhei juntamente com outras pessoas, mas toda a sinergia de oferta e toda a sinergia de file da Stack foi feita por mim, com análise de mercado na época. Isso, para mim, né? Eu nunca imaginei que um dia eu ia voltar a ser o CEO da Stack. Então, você faz um trabalho legal com todo o projeto, né? Muito do projeto de sinergia foi aplicado e tem até hoje esse projeto de sinergia lá dentro. Então, eu acho que esse é um case para mim que é muito emblemático, né? Eu nunca plantei isso pensando em ser CEO da Stack. Eu pensei naquele momento de fazer um bom trabalho para uma boa aquisição e uma boa sinergia. E a gente conseguiu fazer um trabalho interessante. Hoje a Stack é uma empresa gigante, né? Reconhecida no Brasil, na América Latina. E hoje eu sou o presidente. Então, assim, acho que é muito satisfatório você ver um projeto que você trabalhou no passado e que hoje você ainda colhe frutos dele. Isso para mim é muito legal. Então eu sempre falo, né? Não faça aquele trabalho pensando somente naquele momento ou naquilo, né? Pensa naquilo num bem maior ou naquilo que você está fazendo como uma entrega, como se fosse sua ou como se fosse a empresa fosse sua, né? Então eu acho que isso bem interessante. Excelente, Clécio. Só uma curiosidade, Clécio, quando foi essa passagem do plano da aquisição você participou desse case que você narrou agora? 2011. Perdão, 2011. 2011. Legal, Estou falando que excelente. foi de 9 anos, né? Assim, eu estou presidente da Stack, né? Então, legal. Legal, excelente. E eu queria te fazer mais uma pergunta também, pegando como exemplo, cara, esse case que você narrou agora, a aquisição, você está hoje no front da empresa que você organizou a aquisição aí há 10, 9 anos atrás, né? Qual que foi talvez o teu principal aprendizado naquele momento lá atrás, que claro, foi uma coincidência, hoje você assumiu a operação América Latina, né? Mas se você pudesse fazer algo diferente naquele contexto, naquele momento, você tivesse a chance de mudar alguma coisa, você faria algo diferente, talvez? Talvez, Eduardo, eu acho que poderia ter estudado um pouco melhor o mercado Latam, né? Eu acho que eu poderia ter colocado um pouquinho mais das informações de Latam. Eu li, como eu era muito Brasil, eu poderia ter colocado mais sinergias ao mercado Latam. Eu acho que isso foi um pouco da meu conhecimento de Brasil, e como o Brasil era muito forte, o Brasil é muito grande em Latam, eu poderia ter feito um estudo maior. E aí vai uma recomendação, sempre escutar tudo, né? Acho que como líder, você tem que escutar a todos, né? Eu conheço isso aqui, deixa para mim, eu não preciso dessa informação. Então, eu acho que o que eu posso dizer do Clécio de 2011 para o Clécio de 2020, eu sou um líder que tem uma abertura muito maior, escuto muito mais. Então, isso eu acho que é importante para todos, né? Hoje eu assumo uma stack que tem, por exemplo, diferentes conhecimentos, né? Eu sou um cara muito focado em negócios, né? E hoje eu tenho gerenciamento de planta. Será que eu sou o cara, se eu não tiver um conhecimento, alguém que me dando as informações de planta, como é que eu vou gerenciar? Então, é muito importante você ter essa abertura. Eu acho que isso faz com que você cresça muito mais. Excelente. Muito obrigado, Clécio. Legal, vamos entrando aqui então, Clécius, na terceira etapa da nossa conversa, onde vamos falar um pouquinho sobre o futuro do segmento de materiais elétricos. Na sua visão, quais são as principais transformações pelas quais o segmento vai passar? Quais são as grandes inovações que estão por vir? Na opinião do Clécius, quando a gente fala de futuro desse segmento de materiais elétricos, o que vamos ver de novidade? Eu acho que, assim, primeira coisa, todo e qualquer produto vai ser conectado. Então, você vai ter conexão em tudo. Então, se você olha o produto, por exemplo, da própria Schneider ou da Stack, a gente está cada vez mais com os produtos totalmente conectados, né? E outra transformação dentro dos canais é a questão de digitalização, né? O consumidor vai decidir como ele compra. Se ele vai comprar no marketplace, se ele vai comprar no distribuidor que ele gostaria, se ele vai comprar offline ou online, né? Então, eu acho que essa transformação cada vez mais vai acontecer. Outro ponto é a descentralização. Eu acho que, falando de eletricidade especificamente, hoje você tem, né, vocês devem, talvez conheçam, mas se você pensar nessa questão de geração de energia da nossa época do passado era uma Itaipu, né? Será que a energia, a gente vai fazer grandes gerações? Não mais. Eu acho que a geração vai ser totalmente descentralizada.
Então, cada um vai gerar a sua própria energia, cada um vai administrar a sua energia. Então, a sua gestão de energia vai ser pela sua residência. Você vai escolher quem vai te fornecer energia no futuro, você não vai ficar amarrado somente a uma concessionária. Então, eu vejo muito desse mundo elétrico se transformando e você sendo, como aconteceu muitos streams aí de televisão ou de consumo, você vai ter essa transformação com certeza, tá? E tudo muito digital, tudo cada vez mais digital. Você vai escolher como você vai consumir e como você vai fazer. E possivelmente, aí falando de um futuro mais distante, você talvez possa produzir o seu próprio disjuntor, se você tiver, né, capacidade em relação a uma impressora 3D e você ter... Tá aqui, ó, a especificação da stack para você produzir o seu produto. Você vai pagar pela especificação. Aqui, estou falando de um dream aí, tá? Eu não acho que é tão rápido, por uma questão de custo, produtividade, tem toda essa questão. Mas eu acho que isso pode ser possível no futuro aí. Interessante, Clécio. E pegando também novamente um gancho nessa tua última resposta da impressora 3D, de produzir em casa, né? A gente tem uma linha que está ganhando muito força dentro de materiais de construção e que aí eu queria também trazer isso para materiais elétricos e saber como isso está no segmento de materiais elétricos também, que é o do it yourself, né? Então, o consumidor, cada vez mais, ele quer ele mesmo instalar o produto para não precisar do intermediário, de um encanador, de um eletricista. Então, ele quer entrar no YouTube da empresa, ter lá o vídeo de demonstração do produto mostrando como instala e ele mesmo instala, né? Essa realidade vocês veem também no mercado de eletricidade? Eu acho que é um pouco... As pessoas têm um pouco mais de medo da eletricidade do que os itens de material de construção, mas é uma realidade já que vocês estão vivenciando? Sim, se você observar, a gente está cada vez mais lançando os produtos, tem vídeos, né? Tem influencers, né? E você cada vez mais faz isso para a pessoa poder utilizar ela mesma. Só que aí, falando aí, tem particularidades, Maurício, porque eu acho que aí tem que olhar muito mercadologicamente. Quando eu vou para a Europa, né, e eu fiquei um tempo lá, você é meio obrigado a fazer, porque é muito caro de você ter uma mão de obra para fazer você fala, não, deixa que eu faço aqui, eu mesmo vou instalar isso aqui no meu jardim, eu mesmo vou instalar essa lâmpada, porque eu não vou chamar um profissional, porque paga assim em euro, vamos dizer assim, né? No Uhum. Brasil, dependendo do nível de informação ou tal, depende do mercado, você tem que entender muito bem como funciona, porque tem gente que vai lá no do it yourself, compra lá e pede pro eletricista especializado que está ali instalar, né? Então você tem que entender que tipo de mercado, que tipo de produto. Tem muita gente, claro, querendo fazer você mesmo, tem, fato, e principalmente que os produtos estão cada vez mais plug and play, mais fácil de fazer, mais friendly, né? E a nova geração gosta muito de fazer as coisas automaticamente. E eu acho que existe, só que a gente tem que olhar os dois mercados. Acho que você tem que ter a questão de especialização, eu acho que tem que entender também que produto que você está propondo para o consumidor. Tem produto que com certeza é super fácil de instalar, mas tem produto que tem uma questão, como você comentou, de eletricidade. Algumas pessoas têm medo, ou também tem algumas pessoas que têm medo de fazer alguns erros na instalação e prejudicar a própria instalação elétrica, tá? Então, eu acho que tem que entender muito bem qual o público e qual o tipo de produto que você vai utilizar. Maurício, eu queria aproveitar também para pegar um gancho aqui. Acho que o Clécio, pelo conhecimento que você tem do mercado, né, Clécio? Eu vi que você participou recentemente de um encontro aí sobre cidades inteligentes, né? E dando um zoom out nesse contexto que você explicou agora aí para gente sobre o consumidor, na tua opinião, qual que você acha que é o papel do segmento, né, Clécio? Você hoje como CEO de uma empresa do segmento elétrico, enfim, né? O papel do segmento mesmo, né, na construção de cidades inteligentes, assessorando aí a criação de políticas públicas. O que você acha que existe nesse caldeirão aí, pensando em smart cities, né, que é o termo que eles têm usado, para ser cada vez cidades mais sustentáveis? Que papel que a indústria teria nesse sentido de assessorar as prefeituras, os governos, né, dessa forma, enfim? Então, Eduardo, eu acho que existe no Brasil especificamente, tem uma oportunidade gigantesca, né? A gente, se você observa, né, quando a gente fala principalmente de cidades inteligentes, a gente tem uma oportunidade muito na questão de eficiência energética. Acho que o principal foco é a eficiência energética. E quando você vai para o mundo da questão do mundo building, né, principalmente na parte de prédios,
o maior consumidor de energia são os ar-condicionados. Por incrível que pareça, não são as lâmpadas, são os ar-condicionados. E você vai em vários prédios, e você já deve ter ido em vários prédios aí, em lugares, né, fantásticos, e o ar tá no limite lá, né? Tá super gelado, não tem ninguém naquela sala, tal. Então, o que que eu penso? Eu acho que o primeiro step é a gente conseguir fazer eficiência de energia dentro desses prédios, sendo públicos ou sendo privados, tá? Então, eu acho que isso é um ganho energético muito grande. Tem tudo a ver com a questão sustentável, né? Uma pegada nossa também, do nosso grupo. Então, se você olha todos os nossos momentos, o nosso CEO está falando de uma questão sustentável. E aí o que a gente precisa é gestão de energia. A Schneider, tanto quanto a STEC, tem oferta para gestão de energia, né? Eu sinto que, pela questão de governo, tem-se uma intenção, mas a gente ainda tem muita coisa deficitária no país. Então, eu ainda acho que ainda é tratado um pouco como secundário, poderia ser tratado como primário, né? Outra tendência que existe é a questão de eletrificação. Tudo é eletrificação, tudo é eletricidade, né? Você não consegue ter um Wi-Fi se você não tem eletricidade, né? Eu tenho um sobrinho e ele falou assim: ô tio, cadê o Wi-Fi? Ele nem sabe que tem que ter eletricidade para ter um Wi-Fi, né? Então, tudo está conectado, tudo vai ser via elétrico, né? Então, a questão do smart grid, né? Você não pode deixar uma cidade ou alimentar uma cidade sem ter uma questão inteligente em cima disso. Acho que é um ponto que esse ponto especificamente, porque é uma quantidade de serviço, ele é mais latente. Então, acho que as empresas investem mais nisso, mas ainda investem um pouco na eficiência energética e nas automações. E outra coisa que tem acontecido e vai vir e está acontecendo fortemente é os veículos elétricos, né? Então, começa-se sempre com o conceito de veículo híbrido, né? Plug-in. Então, os veículos hoje que estão vindo são os veículos plug-in, né? Muitos plugins. O que acontece com isso? Você vai ter uma demanda maior de energia também, né? Você vai ter que reestruturar isso. Então, muitas vezes você não precisa reestruturar, você precisa só gerenciar, porque você já tem uma demanda do ar-condicionado, como eu comentei com vocês, trabalhando num valor muito alto. Então, se você tem software, como a Schneider tem, para fazer gestão de tudo isso, você consegue, com a própria demanda que existe, utilizar as novas tendências e tudo que vai acontecer como eletrificação. Ok? Não sei se eu Excelente. respondi, Eduardo, a sua... Perfeito, excelente. Muito obrigado. Legal, muito bom. Clécius, vamos entrando no quarto e último bloco aqui da nossa conversa, onde vamos dar dicas de carreira para quem está nos acompanhando. Nesse quarto e último bloco, nós dividimos as perguntas em 3 pilares diferentes. Um primeiro pilar de aprendizados, um segundo pilar de desenvolvimento e um terceiro pilar de gestão de pessoas. Eu vou deixar que o Eduardo conduza as perguntas do primeiro bloco de aprendizados. Opa, excelente. Obrigado mais uma vez, Maurício. Começando então pelo pilar aí de aprendizados, Clécius, qual que na sua opinião foi talvez o maior erro da tua carreira, de certa forma, e qual o aprendizado que você teve com esse erro, né, para não gerá-lo novamente, né? Eu acho que, Eduardo, é você ter a certeza absoluta de algo, sabe? Esse foi um erro grande. Eu lancei um produto que eu imaginava que ia ser a sensação do produto e o que faltou foi escutar um pouco o cliente, foi um pouco escutar os canais de como vender e o produto foi um insucesso total, né? Então, eu acho que esse foi um erro que eu tive. E o principal ponto foi não escutar e não entender e não fazer um focus group e não ir atrás da informação sobre aquele produto, né? Eu quis fazer uma inovação, mas a inovação só foi minha, né? Acho que foi um pouco disso. Eu acho que eu poderia ter entendido um pouco mais o mercado e eu tive um problema sério com esses produtos. Eu consegui retrabalhar o produto, refazer um lançamento, mas não foi aquilo que a gente esperava. Eu acho que que eu pudesse dar uma dica, como eu já comentei um pouco, escute, né? Outro ponto também que é legal de dica você está no mercado elétrico, né? Eu estou no mercado elétrico, por exemplo.
existem outros mercados, né? Olhem o que os outros mercados estão fazendo. Tem muita coisa que você pode aplicar, né? Eu acho que conectar ideias e ver ideias de outros mercados é muito importante para que você possa, talvez, aplicar algo no seu mercado, uma questão de um produto ou de um serviço que você está tentando prover, né? Não tenta inventar a roda, famoso ditado. Clécius, falando agora de desenvolvimento, pensando aqui em cursos, especializações, graduações, em desenvolvimento profissional, né? Tem algum curso ou alguma graduação, enfim, algum tipo de aprendizado que você indicaria para que as pessoas fossem atrás e se especializassem, que é importante para quem quer um dia chegar numa posição estratégica? E já emendo aqui uma segunda pergunta junto com a primeira. Além dos cursos, que livros você leu na sua carreira e que te inspiraram e te impulsionaram e que você dividiria com as pessoas que estão nos acompanhando? Vamos lá, vamos primeira parte. Eu não acho que, Maurício, existe uma receita de bolo, sabe? O que deu certo para mim, talvez não dê certo para os outros. Não quero aqui uma pergunta, uma resposta, mas eu vou falar um pouco de mim para não fugir da pergunta. Eu acho que assim é muito importante você fazer aquilo que você gosta, primeira coisa, né? Entender aonde você quer chegar e, lógico, sempre ter uma graduação, acho que é importante. Mas assim, a graduação de hoje, na minha época, né? Você tinha que formar e tinha que ter uma engenharia. Acho que esse conceito hoje, ele não sei se ele serve, tá? Porque eu acho que vale muito do conhecimento, né? Até tinha uma pessoa que a gente falava bastante, conversava bastante com uma pessoa lá na Schneider, que chama Patrícia Cavalcante, gosto muito dela. E a gente sempre falou disso, né? A formação, talvez, das pessoas que estão vindo, eu não sei se precisa ter uma graduação formal, então não acho isso. O que eu penso, Maurício, e é muito importante você ter um conhecimento da língua inglesa. Aí você fala, por quê? Porque o maior e tudo que tem de literatura, né, no mundo, para você ficar antenado, está escrito em inglês. Então, as pessoas muitas vezes vão falar comigo e falam assim, Clécio, eu fiz a graduação, agora eu vou fazer um MBA. O cara tem 23 anos, vai fazer um MBA. Será que ele está pronto? Eu acho que não, né? Então, eu falo para sempre os funcionários, falo assim, olha, gente, vamos estudar inglês, vamos ter um inglês bom, porque se você quiser fazer um módulo à distância na Singularity, você vai fazer um módulo à distância na Singularity e você vai ter uma certificação da Singularity. Se eu quero fazer um módulo à distância na INSEAD, sem ir lá para Fontainebleau, que é na França, você vai fazer uma certificação na INSEAD. Por quê? Porque você tem um bom inglês. Você vai ter capaz de entrar numa sala e vai ter o mesmo acesso ao conteúdo do cara que está fazendo escola de business na França, com a INSEAD, ou na Singularity nos Estados Unidos. Então, a minha dica, sempre dou essa dica, não estou falando que não é para fazer MBA formal, não é isso. Mas a minha dica é, faça a sua graduação, né? Se especialize naquilo que você quer e vá atrás de conhecimento internacionalmente, né? E não como agora a gente está falando de pandemia, eu acho que é um ponto muito forte, as escolas estão cada vez mais no ensino à distância. Então, compre ensino à distância, né? Eu acho que vale muito a pena. Você não tem limite, né? Aqui da onde eu estou, aqui em Jundiaí, eu posso estar na França, nos Estados Unidos, aonde tiver. E essa, para mim, eu acho que é a principal dica. E outra dica que eu dou é estudem bastante. Sempre estudem. Sempre tem alguma coisa para você aprender, né? Ou se você está estudando alguma coisa que é para lazer, também você vai poder aproveitar isso dentro do seu negócio, você vai poder linkar isso dentro do teu negócio. Acho que isso é super importante, tá? E sobre livros, até estão com eles aqui, eu separei 3 aqui. Eu não podia deixar de falar do cara que me transformou e me trouxe para o mundo do marketing, que é o Philip Kotler. Então, é desde o Kotler do básico até o 4.0 que está aqui, que é esse aqui. Então, leia o Kotler, acho que vai fazer uma transformação na sua cabeça. Bem básico, mas acho que é legal. Depois tem um pouquinho da questão do Gestão do Amanhã. Eu acho que é um livro que fala bastante sobre inovação, sobre um conceito novo de gestão, acho que é interessante. E o último, que está aqui também, que esse aqui é bem famosão, que é Organizações Exponenciais. Esse aqui todo mundo está acostumado a ver, né? Acho que todo e qualquer business, por mais que você tenha indústria, se você pega, por exemplo, o mundo elétrico tem uma indústria muito grande,
mas a sua organização pode ser exponencial mesmo vendendo o produto, né? Porque você pode linkar muita coisa digital dentro deste universo. Eu acho que isso é bem interessante e bem legal. Essas são as minhas dicas aí. Antes do Eduardo dar sequência, eu vou informar o pessoal aqui que nós vamos deixar os nomes dos livros e dos autores, perdão, nos comentários para quem se interessar em conhecer um pouquinho mais dos livros indicados pelo Clécius, tá bom? Eduardo, desculpa, passo a palavra para você. Imagina, obrigado. Para a gente encerrar esse bloco aqui, então, para o último pilar de gestão de pessoas, Clécius, né? Queria te fazer uma primeira pergunta, na verdade, duas perguntas que acho que dá para resumir em uma, tá? Quando você está avaliando um candidato para trabalhar na sua equipe, né? Contratando uma pessoa para a tua empresa, o que você avalia nessa pessoa, né? Você acha que a experiência prévia ela é mais importante ou o perfil, enfim, como é que funciona essa avaliação na sua visão? Acho que depende muito do cargo, Eduardo, mas eu acho que a experiência é importante, mas para mim o principal é potencial. Quando eu entrevisto uma pessoa, eu quero saber qual que é a curva de potencial daquele profissional, né? Porque se o cara tem potencial ou a pessoa tem potencial, ele pode ser totalmente adaptável, né? Ele pode aprender, ele vai criar experiência, né? E outra, possivelmente ele não tem tantos viés. E eu gosto muito do mundo disruptivo, muito, muito, muito diverso. Então, se você olha para minha equipe, eu não tenho um monte de engenheiro, né? Eu sou engenheiro, eu sou administrador, então eu gosto muito do mundo diverso, gosto muito da questão da inovação, tá muito disso no meu pitch, na minha carreira. Então, para mim, o que vale muito, muito mesmo, é o potencial daquele candidato, tá? Experiência é importante? Dependendo se você vai querer um cargo bem sólido para uma coisa com conhecimento específico, é importante. Acho que tem que ter um equilíbrio, mas para mim, potencial é o que mais vale. Excelente, Clécio, obrigado. E aí, para a gente fechar esse bloco aqui, te fazer uma última pergunta, que dica você daria para quem está nos acompanhando aqui, né, Clécio, quem está começando aí essa jornada, construindo sua carreira, nesse segmento que você é especializado já aí há mais de 20 anos, né, e quer eventualmente chegar um dia numa posição de número 1 numa organização, que dica você daria para esse profissional que está construindo o seu caminho? Eu acho que um pouco do que eu já comentei, eu acho que você tem que sonhar, né? Você tem que inovar sempre, conectar seus conhecimentos com outros conhecimentos de outras áreas, acho que é super importante, de outros segmentos, olhar para o lado e eu digo porque na Schneider é muito importante, a gente muda muito lá, né? A gente tem uma dinâmica muito grande, e na Stack também, é ser resiliente, né? E aprender todos os dias. Então, aprenda todos os dias, né? Você pode aprender com situações que talvez não sejam a situação mais agradável que você está passando profissionalmente, e você sempre tem uma lição para aprender. Eu acho que isso é super importante, né? Sempre se renovar. Acho que você olhar uma situação, não ficar feliz com ela, não ficar remoendo ela e retrabalhar isso em você rapidamente, se transformar e ir em frente. Acho que isso é o ponto principal. Com essas dicas valiosíssimas, então, Clécius, a gente vai encerrando o nosso bate-papo de hoje. Em nome da For Sales, eu gostaria muito de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, pela tua disponibilidade de tempo para fazer essa conversa aqui com a gente. Muito obrigado, Clécius. Maurício, eu que agradeço, Eduardo, eu que agradeço. Para mim foi uma satisfação estar com vocês e estou sempre à disposição. Um abraço. O prazer foi todo nosso, Clécius. Eu agradeço também ao Eduardo pela participação. Reforço o convite para quem nos acompanhou até aqui para que sigam a For Sales nas plataformas digitais, porque é no LinkedIn, no YouTube, nas plataformas de podcast que a gente vai estar compartilhando esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo For Sales Grandes Carreiras.